Uma outra idosa de 66 anos também teve o celular roubado, gente. Isso foi próximo ali ao Parque da Cidade. Um homem viu o assalto. O que esse homem fez? Ele chamou a guarda. Os agentes fizeram buscas pela região e, graças a Deus, encontraram o suspeito, tá? Segundo a guarda municipal, o assaltante ainda tentou correr, se esconder no terreno baldio. Mas o bonitão foi localizado e o aparelho da idosa recuperado. Aí vem cá, chega aqui pertinho. Nos últimos dias, nós mostramos aqui na TV Vitória pelo menos 7 casos de idosos que foram vítimas de assaltos. Nas ruas e também em casa, eles acabam sendo alvo fácil. Esse é o nosso assunto de agora. Participa com a gente, já liga agora para a mãe, para o pai, para o avô, para a avó, para todo mundo acompanhar o programa. Está aqui o nosso WhatsApp para você participar também, para interagir. Contar se você já passou por isso, seus pais, seus avós. Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo Elza Leite, psicóloga. Obrigada, Elza, pela sua participação. Roberto, boa tarde. Boa tarde. Doutor Henrique Erkenhoff, gente, que ele é professor do doutorado em segurança pública da UVV. Obrigada, viu, pela sua presença, doutor. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. E também a Lenir, ela tem um comércio onde ficam ali ela e a mãe, não é isso, Leni? Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo. E você entende bem o que é esse desespero que a gente acabou de mostrar agora, né? Entendo, sim, e procuro, nós que não temos condições de pagar uma segurança, ou obter uma segurança também, assim, da própria vida, né? Do que a gente passa pela vida fora. Nós ficamos muito inseguros, né, nesse tipo de... Já foi assaltada? De assalto. Já fui assaltada várias vezes, não foi só uma. E com minha mãe dentro de casa, comigo dentro de casa. E não sabia o que fazer. Eu estava dentro do quarto, porta fechada, e não podia fazer nada. Graças a Deus, minha mãe dormindo, fazia uma limpa, saía, e eu ficava calada. Já foi assaltada, então, dentro de casa e também no comércio? Sim, é porque a casa e o comércio são juntos. Os quartos são próximos, então são juntos. Doutor Henrique Erkenhoff, por que os criminosos, a sensação que a gente tem é que, né, eles estão atentos a tudo. Agora, o que tem nesse grupo, com essa faixa etária, principalmente idosos, o que há nessa faixa etária que atrai, né, que chama a atenção dos criminosos? O criminoso quer sempre a vítima mais fácil, né, com menos propensão a reagir. Então, ele está sempre atrás, né, da presa, né, da vítima que oferece para ele uma maior oportunidade e menor risco, né? Agora, tem que tomar um cuidado, né, é claro, porque... Embora a gente precise proteger os idosos, também não podemos chegar a ponto de comprometer a atividade normal deles, tirar a autonomia da vida deles, né? Por isso que a gente trouxe aqui a Elza Leite, porque como que a gente, ao mesmo tempo, consegue proporcionar uma segurança maior aos nossos pais, aos nossos avós, e, ao mesmo tempo, sem criar esse medo de que a vida continua, de que a mãe da Leni pode descer sim, pode ir para a sorveteria da família, trabalhar, mas é também ter todo esse cuidado, né, Elza? É importante que a gente compreenda que a referência de violência urbana que o idoso tem é muito diferente da nossa, né? Quando eles eram mais jovens e ativos, tinham essa ida e essa vinda para viver a vida, o índice de violência era muito menos divulgado, era muito menos ascendente como é hoje. Então, eles pensam que ainda existe essa segurança como existia antigamente e, na verdade, o índice só cresce. Acho que é importantíssimo a gente não tirar essa autonomia, esse direito de ir e vir, mas a gente precisa orientar, falar da nossa realidade, apresentar os dados, apresentar as matérias e, sempre que possível, estar acompanhando esse idoso. Então, orientar no sentido de não sair com carteira, com muito dinheiro, com muita joia, com o celular, né? Porque existe um declínio cognitivo que acontece na terceira idade. Então, a capacidade de visão periférica, de audição, o estado de alerta, a capacidade de mobilidade é mais reduzida. Então, realmente são vítimas em potencial por conta da questão fisiológica. Então, tendo alguém por perto e ele tendo menos objetos ali que vão chamar a atenção
desses oportunistas, desses ladrões, a gente consegue trazer mais segurança para eles, com certeza. É exatamente nesse comportamento que os bandidos ficam de olho, doutor Henrique? Quer dizer, eles sabem que o idoso tem menos capacidade de perceber que vai ser atacado, menos possibilidade de fugir, etc., menos possibilidade de reagir. E muitas vezes o idoso continua com aqueles hábitos, por exemplo, de andar com as joias que ele sempre usou, né, mas que hoje em dia não dá mais. É injusto, mas não dá mais para a gente andar com joia por aí. Né? Mesmo um celular também atrai muito o criminoso. Também tem o problema dos golpes pela internet, né, ou por celular, ligam para você, tentam tirar seu dinheiro. Então, assim, tem que levar uma vida normal, porém redobrando aqueles cuidados que a gente já recomenda para todas as pessoas, né? Então, claro, quem puder, por exemplo, pagar para ter lá câmera de filmagem, monitoramento, deve fazer, mesmo que não seja idoso, mas principalmente se você está numa situação de maior vulnerabilidade. Sempre se recomenda não ficar andando por aí exibindo coisas de valor, não ficar exibindo celular, aqueles mais caros principalmente. Para o idoso com mais razão, né? Mesmo o jovem não deve fazer isso porque está atraindo o criminoso. Mas o idoso tem que tomar um cuidado redobrado. Então, ele não precisa deixar de fazer nada, né? Não deve deixar de levar a vida dele, ele precisa continuar vivendo, mas aqueles cuidados que os outros deveriam ter, ele é que não pode deixar de ter. A gente percebe que o idoso vai perdendo um pouco do senso crítico dele, não tem maldade. Se bate alguém na porta querendo vender panela, vender tapete, se bobear, sua mãe abre, Leni? Verdade, mas eu aconselho ela não abrir, ficar sempre atenta, né? Só abrir se for eu. Às vezes nem parente eu deixo abrir a porta. Eu vou próximo, por perto, mas eu sempre falo com ela, não abre. E fechar as brechas, né? Coloquei grade em tudo, coloquei câmera dentro de casa, sem condições. Fiquei 1 ano pagando grades, mais de 8 mil de grades. Então, nós temos que hoje procurar fazer a nossa segurança, porque violência costuma gerar violência. Se você aciona a justiça, pode trazer uns danos maiores, não só para a minha vida, mas para a vida de outras pessoas. Ao invés de você ganhar uma alma, você perde ela para a cova. A sua mãe já presenciou algum assalto? Não, porque ela sempre dormindo. À noite, ela só assim sentiu alguém andando, né? E de manhã ela falou assim: Nini, eu acho que alguém andou aqui de noite. Eu não estava sonhando, mas eu tinha certeza que tinha alguém, mas eu não podia falar com ela também para não deixar ela, né, não fazer em pânico e manter o meu equilíbrio. Então eu mantive ali até Deus me dar condições de eu gradear a minha casa. Elza, quando acontece do idoso presenciar, igual a Suelen falou ali, das 2 irmãs que estavam indo para a casa da mãe, aí você pensa, a próxima vez que essas irmãs forem visitar os pais, como é que fica esse medo? Andar naquela rua. E a gente daqui a pouco vai mostrar mais casos também para vocês, tá? Não para por aí não. Só essa semana, nos últimos dias aí, a gente está falando de 7 casos. Inclusive ontem nós mostramos aqui no Fale Espírito Santo o caso da idosa, dona de um brechó. Gente, que história, que covardia. Ela foi encontrada morta dentro do comércio dela. A dona Ana Maria Pimentel tinha 75 anos. O corpo da idosa foi encontrado pelo marido, tá? Ela estava com uma bermuda enrolada no pescoço. A suspeita de quê? De latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E as câmeras de segurança também flagraram 2 homens rodando a região, tentando cometer pequenos furtos ali no comércio local. O celular da dona Ana Maria foi levado. E é por isso que a gente também precisa orientar para que, caso aconteça, reagir jamais. Tem que tomar não só cuidado de não reagir, mas não parecer que está reagindo, porque qualquer movimento brusco, o criminoso pode interpretar como uma reação, até porque, primeiro, eles estão nervosos. Segundo, muitas vezes estão sob efeito de drogas. Né? Então, não são pessoas normais, né? Já são pessoas covardes, etc. Estão nervosas e muitas vezes drogadas. Então, assim, você nem reagiu, mas a pessoa entende, né? Você faz um movimento rápido e ela acha que você vai pegar uma arma ou acha que você vai tentar fugir e pensa que é uma reação e acaba cometendo um crime maior. Então, é preciso tomar um cuidado redobrado, né? Porque a gente não está falando de pessoas normais que vão interpretar de forma comum, né? Elza, eu estava jogando uma pergunta para você, acabei puxando outro assunto, mas para a gente voltar naquele medo, no pânico que depois isso pode trazer para o idoso, olha só, teve outro caso que a gente também mostrou aqui na TV Vitória, do idoso que foi parar, sabe aonde, gente? No hospital.
depois de ser assaltado e agredido. Um homem invadiu a casa desse idoso, que tem 80 anos, amarrou esse senhor. Gente, bateu muito nele. Olha aí, pelas imagens dá pra gente ver que foi muita covardia, muita crueldade. Depois de roubar 2 televisões, o suspeito de camisa branca e com vermelho, você vai ver, olha ele, ó o bonitão aí na imagem. Ele tentou vender os aparelhos, sabe aonde? No Ferro Velho. O dono do estabelecimento contou que o suspeito chegou bastante alterado por causa de drogas. Aí ele foi identificado, preso também, tá? Rodolfo dos Santos Nascimento tem 28 anos. Aí, Elza, olha aí, ele fez o que fez, essa covardia com um idoso de 75 anos. Como é que fica depois o psicológico dessa pessoa? Roberta, a violência urbana, ela afeta demais a nossa saúde mental e a nossa qualidade de vida. Após um trauma desse, fica um transtorno de estresse pós-traumático, que pode se apresentar com vários sintomas. O isolamento social, eu fico com medo de sair à rua. Eu posso ficar deprimido, porque eu perco contato com as atividades que eu fazia antes. Eu posso ficar com insônia, eu posso ter pesadelo, eu posso ter um aumento de ansiedade muito grande, a ponto de ter sintomatologia física. Eu posso ficar com muito medo de trazer pessoas, né, socializar, fazer amizades, confiar. Então, a nossa saúde mental fica muito comprometida porque a gente fica inseguro. A gente fica com medo de tudo e de todos. E com medo, o medo, o que ele faz? Ele nos paralisa. Então, coisas que já são mais difíceis para o idoso fazer, a gente está sempre incentivando, né, que eles tenham o máximo de autonomia e independência possível. Quando uma coisa dessa acontece, ele fica privado, ele fica roubado do direito dele de existir e existir com qualidade, com qualidade de vida. Né? Fica difícil. A gente tem aqui já participações no nosso WhatsApp. Você aí de casa pode apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code, tá vendo? Aponta a câmera, vai aparecer aí ó, um link, você clica e já fala diretamente com a gente. Tem uma pessoa que diz, boa tarde, essas abordagens que ocorrem com os idosos em casa, escuta só, tem 3 dias que tocaram a campainha da casa da minha mãe. Ela tem 69 anos, um cara bem vestido, possui um crachá, se identificou como fisioterapeuta, oferecendo um serviço. Falou para ela todos os problemas que o idoso apresenta e perguntou se ela tinha interesse, tentando dar um jeito ali de entrar na casa, né? Mas só que ela não abriu o portão e despachou o suposto profissional. Doutor Henrique, é essa a orientação? Não deixar entrar em casa de jeito nenhum? Não dá liberdade para uma pessoa que você não conheça previamente, não sabe o que ela está fazendo ali. Se alguém te liga dizendo que é do banco, desconfie. Né? Pode até ser do banco, né? Mas, enfim, desconfie muito, não faça o que a pessoa está pedindo, principalmente quando ela quer criar, como o delegado falou lá na reportagem anterior, um sentido de urgência. A pessoa quer te botar muita pressa, olha, deixa que eu vou ligar para o meu gerente. Desliga. E aí você faz contato com o seu gerente do seu banco e vê o que está acontecendo. Isso já aconteceu comigo também, né? E era golpe. Né? Então, assim, não é só uma pessoa muito idosa. Qualquer um está sujeito, né? Essa é a questão. O idoso é preferencial. Nessas orientações de estar sempre reforçando para os pais, olha pai, olha mãe, igualzinho a gente faz com criança também, né? Eu lembro que meus pais faziam muito isso comigo. Não abra a porta para ninguém. Você sempre reforça isso com sua mãe? Reforço sempre e deixo também os vizinhos atentos, né? Minhas irmãs sempre estão atentas no telefone, né? E sempre falando com ela, aconselhando, não abra a porta de maneira nenhuma, de forma nenhuma, para ninguém. Ocorra o que acontecer, a senhora não abre a porta. Pega o telefone e liga. Ela sabe ligar, então a gente fica atenta. E ela tem quantos anos mesmo? 91 anos. E ela segue tudo direitinho? Segue tudo certinho, graças a Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu já falei, já conversei com o papai, já conversei com a mamãe. Tem que estar sempre reforçando, Elza? Por exemplo, quando a gente tem idosos com um quadro de demência, todos os dias eu preciso falar novamente tudo que eu já havia falado antes, tá? É muito importante que a gente não gere pavor nas pessoas, a gente gere temor. O medo é um fator preventivo, tá? Quando a gente tem esse temor, esse receio, a gente automaticamente vai se comportar com ações preventivas na tentativa de
diminuir esses desastres, né? Então, o medo é importante, né? Esse temor é importante, mas a gente não pode gerar pânico, gerar pavor, senão a saúde mental fica ainda mais comprometida e o adoecimento pode acontecer de uma forma mais severa. Então, a gente tem que ter cuidado para falar não só com os idosos, com todo mundo, senão daqui a pouco a gente não sai de casa, daqui a pouco a gente não atende mais telefone, e aí os ladrões estão às soltas e a gente fica preso, refém dentro da nossa própria casa, sem exercer os nossos direitos de cidadão. Tem um recado aqui também, uma participação, aliás, a pessoa diz: boa tarde, eu fui assaltada saindo do trabalho, percebi uma sombra de uma pessoa do outro lado da loja, mas não vi nada. Não mexia no celular na rua, mas fui desconectar o fone e guardar na bolsa e senti uns passos atrás de mim. Olhava e não via nada. Meu Deus, que desespero, hein? Imagina o terror, cena de filme isso. Mas quando olhei para trás, vi 2 homens na porta da farmácia. Não desconfiei, continuei andando, me sentindo mal. Quando chegou no sinal para atravessar, olhei para trás, já era tarde. O sinal abriu, eu reagi, ele foi agressivo, apertou meu braço com muita força, me sacudiu, botei a mão na bolsa, dei para ele o celular. Não sei se ele não gostou do celular ou se era o hino que estava tocando também na hora. Ele quebrou o celular todinho e mandou o parça me matar. Olha isso, enfiou a mão na minha bolsa e falava que não conseguia. Meu Deus, imagina a cena de desespero. Como é que a pessoa faz para manter o autocontrole num momento como esse, se tratando desse público especial que a gente está falando dos idosos, Elza? Roberta, isso é muito complexo, porque a gente tem mecanismos de defesa que a gente não tem como adivinhar qual vai ser a nossa reação. Eu posso lutar, eu posso paralisar, eu posso fugir. A gente orienta que não haja nenhum tipo de reação, de movimento bruscos, mas são situações, às vezes, inusitadas, que a gente não estava preparado para viver, a gente não consegue imaginar vivendo aquilo e as nossas reações podem ser desproporcionais. Então, o bandido, ele é psicopata, ele não tem pena de ninguém, ele não tem compaixão, ele não tem empatia e ele não tem nada a perder. Então, o quanto mais a gente puder ficar calmo, né? Fazer uma oração, você quer levar, leva, né? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, o material a gente recupera depois, porque se a gente ficar ali disputando força com quem não tem nada a perder, quem perde é a gente. Ele pode empurrar o idoso pode ter uma fratura, né? Várias coisas podem acontecer. Então, o ideal é que a gente realmente, se ele quer levar, leva, depois eu recupero, porque lutar realmente pode trazer muitos prejuízos depois. Teve até uma participação aqui de uma pessoa que disse, né, eles não respeitam nem a mãe deles, vai respeitar a nossa? Olha, na semana passada, gente, o caso dos idosos mortos em um assalto também em Cachoeiro, isso chocou todo o estado, né? Eles eram pais da primeira-dama da cidade. O crime, que hoje completa 10 dias, aconteceu no hotel da família. Seu Luiz, que tinha 80 anos, e dona Cacilda, que tinha 77 anos, foram mortos a facadas. Que crueldade. Os suspeitos, Adriana de Souza Santos, de 36 anos, e Valmir Santana Ribeiro, de 38, estão presos. Eles se passaram por hóspedes para roubar os idosos e depois o plano deles era o quê? Era fugir para Campos, no Rio de Janeiro. Né? Eles foram, se condenados, a pena pode chegar a 30 anos de prisão. Doutor Henrique, a gente está aqui falando da importância de prevenir, da gente não abrir a porta de casa para pessoas estranhas, reforçar isso com os nossos pais. Mas e num caso como esse? Os idosos trabalhavam no hotel, né? O hotel era da família, numa região mais tranquila de Cachoeiro de Itapemirim, onde a vida é um pouco mais desacelerada. O que fazer numa situação dessas? Olha, é claro que agora, né, já está o estrago feito, né? Mas assim, por exemplo, quem tem hotel, qualquer pessoa, ela precisa ter câmeras, precisa ter alarmes e precisa, importante que o criminoso saiba que tem. Isso vai impedir completamente? Não, mas pode inibir um pouco, quer dizer, aumenta um pouco a segurança e tal. Porque, como eu falei, vai fazer o quê? Vai deixar de trabalhar, que é uma coisa que não é só o dinheiro, né? É também a autoestima, a ocupação. Ativos, né? Eles eram ativos e têm que continuar vivendo e levando uma vida feliz. Né? Então, assim, foi uma fatalidade também que não tem como, não era uma razão para eles não trabalharem, não continuarem a vida. Né? O que eles podiam fazer, não sei se tinham, eram essas medidas de prevenção com câmeras e alarmes, etc. E, é claro, não vai também remediar, mas essa ação pronta da polícia, eficaz,
não vai resolver aquele problema, mas vai evitar que essas pessoas cometam novos crimes. Quer dizer, vai salvar vítimas futuras. Porque é claro que essas pessoas, se não fossem detidas, continuariam praticando esse tipo de violência, né? Se não fosse ali, mataria outra pessoa depois, né? Enfim. Então, é claro que a polícia não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, impedir essas coisas, né? Mas se ela, pelo menos, prender depois, as pessoas forem condenadas e presas, vai fazendo um trabalho de redução, né? Que é uma coisa muito importante, que a gente comece a enfrentar esse problema dos crimes patrimoniais. Agora que o Espírito Santo teve uma redução, que parece que é uma tendência de continuar a redução nos homicídios em si, a gente começar também um trabalho, né, de redução dos crimes patrimoniais, especialmente esses mais violentos. Tem muita gente aqui expressando a indignação, né? Que a gente fala tanto da importância de não reagir, mas, por outro lado, a sociedade se mostra cansada. E, é claro, é um sentimento legítimo de que, poxa, a gente não reage e eles só fazem a festa, né? Mas é muito mais importante a gente preservar a nossa vida. Tem gente que fala violência contra os idosos, a gente tinha que ser um país mais adiantado. Tem pessoas que pedem aqui prisão perpétua, outros falam até de pena de morte, principalmente por serem idosos. Mas, diante disso tudo, é claro, muita coisa precisa ser revista, né, no nosso Código Penal. Mas é importante que a gente também faça uma prevenção com os nossos idosos.